Olá, meu nome é Marcelo Fraga, seja bem-vindo a mais uma pausa para a mentoria, onde você tira algum tempo sua vida, do seu dia a dia, para estar conversando um pouquinho sobre você e coisas importantes da sua vida. Nessa série de mentoria, a gente vai estar ajudando e conversando um pouquinho com você a descobrir sua forma de conectar espiritualmente. Nós falamos no último vídeo sobre 7 tipos de conexões espirituais e agora nós vamos falar em cada vídeo desse sobre uma dessas conexões e essa é intelecto. Aqueles que têm uma conexão espiritual que a gente chama de intelectual são pessoas que se sentem mais atraídas, se sentem mais conectadas com Deus quando estão desenvolvendo o seu intelecto, seu conhecimento, níveis de inteligência e assim por diante, ok? Você se achega a Deus muitas vezes à medida que você estuda sobre Ele. Quanto mais você estuda sobre Ele, mais você se sente conectado com Deus. Mas talvez você pergunte, Marcelo, mas isso não é com todo mundo? Não necessariamente. Tem gente que estuda sobre Deus e se sente mais distante de Deus. Existem, por exemplo, pessoas que vão para o seminário e quando saem do seminário saem mais distantes de Deus do que mais próximos dele. Tem gente que vai para um seminário teológico, por exemplo, desejando ter muitas experiências extraordinárias com Deus, mas na realidade ali é para estudar sobre Deus e tem pessoas que saem muito mais apaixonadas por Deus quando estudam sobre Deus. Como é que é a sua característica? Isso faz sentido para você? As pessoas se sentem mais apaixonadas por Deus, quem tem a conexão intelectual, quando estudam sobre as escrituras sagradas. Mas isso é normal também para todo mundo. Não. Tem gente que, por exemplo, na prática do devocional, tem muita dificuldade de se sentir conectado, vivo com Deus, quando está lendo, quando até lê as escrituras, às vezes não consegue ter algo impactante ali, porque talvez, seja porque escolhe alguns textos que talvez não tenha tanto conhecimento, ou tenha uma dificuldade de um estudo mais apurado, talvez consiga se aplicar à sua própria vida, a escritura sagrada, mas talvez não consiga ficar muito tempo lendo a Bíblia. Enquanto aquelas pessoas que o intelectual é uma conexão espiritual, não só tiram esse tempo, mas gostam de passar tempo, e tempo é natural, não é uma dificuldade, não é um desafio. É natural para ele ou ela estar lendo a Bíblia e se conectando poderosamente com Deus através da leitura. E passa às vezes horas lendo, passa tempo lendo ali e se sente conectado com Deus. Essas pessoas geralmente que têm a característica como intelectual quanto à sua conexão, têm pouca paciência muitas vezes para abordagens emocionais da fé. Essa é uma outra forma de perceber isso. Porque tem uma tendência também a ser mais racionais, a pensarem na fé, a se relacionarem com a fé e sua espiritualidade de forma mais racional. O cérebro funciona mais, a mente funciona mais, os porquês, as interrogações, faz parte da sua forma de caminhar com Deus. Então, quando eles percebem, ou elas percebem muito emocionalismo na fé, ou situações, ou abordagens mais emocionais, mais da alma, quanto a pregadores, quanto a canções, quanto a propostas do Evangelho, de pessoas que proclamam o Evangelho, essas pessoas têm mais dificuldade também com propostas emocionais, até tem uma resistência muito grande a isso. Geralmente, essas pessoas que têm a conexão intelectual, geralmente são mais pensadores, pensadoras. Também, quando você encara problemas ou desafios espirituais, você acha sempre uma forma ou opções de desenvolver. Sempre tem alternativas, são pessoas que encontram caminhos com mais facilidade no desenvolver da sua prática de fé. São características de pessoas que têm conexão espiritual, como o intelecto. Veja 2 exemplos, um exemplo bíblico e um outro exemplo histórico. Um exemplo bíblico é o apóstolo Paulo. Você percebe, Paulo ele fala muito sobre oração, ele fala muito sobre prática de disciplinas espirituais. No entanto, você percebe que Paulo ele tem uma abordagem muito mais focada no intelectual, uma abordagem muito voltada para o conhecimento. Essa é uma característica, um perfil do apóstolo Paulo. Talvez uma das conexões espirituais é a questão intelectual
do apóstolo Paulo, ela é forte, né? Ele é um homem muito forte na questão do conhecimento, ele é um homem muito voltado para a questão de doutrinas, né? Tanto que estabelece, né, as doutrinas da igreja, vai estabelecendo e arrumando e organizando a questão doutrinária das igrejas e para as igrejas e para os pastores da época. Um segundo perfil característico de alguém que tem uma conexão espiritual mais intelectual é o C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele é um dos grandes influenciadores do século passado, e ele escreveu, por exemplo, as Crônicas de Nárnia. Ele escreveu vários tipos de materiais, vários tipos de assuntos voltados para a prática de fé e aplicação da fé no dia a dia, inclusive para pessoas que não são tão ligadas à linguagem evangelical, né? Ao evangeliquez. Então ele é um grande evangelizador e influenciador através do conhecimento, e o conhecimento dele é extraordinário. Ele consegue comunicar o evangelho através do intelecto, através do conhecimento, através de assuntos e abordagens que poucas pessoas talvez conseguiriam fazer da mesma forma, porque a sua conexão espiritual com Deus é quando ele está lendo, quando ele está desenvolvendo o seu intelecto quanto à leitura da Bíblia, ou assuntos sobre Deus, e ele se sente mais vivo e consegue também exercer o seu ministério, o seu papel nessa terra, seu encargo, com muito mais facilidade. Quais são alguns pontos fortes? Geralmente pessoas que têm conexão intelectual geralmente gostam de ler livros bastante. Quantos livros você leu por ano, por mês? Então a gente vai falar um monte de livros que ele ou ela leu, né? E a leitura de livros geralmente desafia, né? Quando você fala assim, nós vamos ler o livro da Bíblia X, então tem pessoas sendo desafiadas, puxa, que legal. Vamos ler livros também, né, evangélicos ou mais de linha espiritual, e aí ele se sente desafiado também a essa leitura. Geralmente gosta de se expor a muitos tipos de ensinamentos. Você vê, às vezes, algumas pessoas que têm a conexão espiritual, intelectual, às vezes até você chega na casa dele ou dela, ele está lendo assuntos assim, que talvez seja meio complicado para você ler. Você que tem um outro tipo de prática cristã no dia a dia, talvez está lendo livros até sobre coisas contrárias à fé cristã, até para conhecer como é, porque o conhecimento é importante para quem desenvolve essa conexão espiritual. Ler tanto assuntos concernentes à fé e até contrários à fé, assuntos de todos os tipos, porque sente que o conhecimento o atrai mais para Deus. Geralmente gosta de encontrar pessoas mais ou menos com o mesmo perfil para poder aprender. Vai buscar nos sites, vai buscar nas mídias sociais, mentores que também têm essa abordagem do conhecimento. Claro que tudo em excesso é complicado. O conhecimento, né, pode se tornar algo muito perigoso. Então, quais são algumas precauções? Cuide para não agir só pela razão, esquecendo das emoções. Então, tome cuidado para que a razão não se torne o centro, o conhecimento não se torne o seu Deus. E também não assuma, né, um perfil, um comportamento de alguém que anula as emoções. Nós somos seres também emocionais, a emoção faz parte. E às vezes Deus tem outras formas de agir que vai além do nosso conhecimento e da nossa forma de pensar ou acreditar. Deus é muito maior do que nossa limitação mental consegue entender, não é verdade? Não confunda inteligência e conhecimento com maturidade espiritual. Geralmente as pessoas atraem muitas outras pessoas. Por quê? Porque detêm, né, muitos conhecimentos, informação, sabem responder perguntas difíceis, mas não necessariamente são pessoas maduras. Não confunda maturidade emocional ou espiritual com conhecimento espiritual. Porque pode ser que você seja absolutamente firme, forte quanto à sua fé, quanto ao conhecimento, mas talvez no critério emocional tenha dificuldades, né, de maturidade ou espiritual também. Então tome cuidado para não confundir uma coisa com a outra, né? Às vezes alguém vai falar alguma coisa com você, né, alinhar o seu coração, e talvez por causa do conhecimento você tenha dificuldade de ouvir essa voz, você analisa demais
e pode ser que perca algumas possibilidades de ser ensinável ou ensinável, né? Você ser um homem ou mulher ensinável para crescer na sua fé. Ser ensinável é um dos fundamentos principais de sermos discípulos de Jesus. Isso pode ser um desafio para você. Como você pode crescer, você que tem conexão espiritual e intelectual? Devote-se à adoração na congregação e também a sós em oração. Por quê? Porque nós podemos cair numa veia aí comum de ficarmos sozinhos, isolados, entendendo que nós temos muito conhecimento. Então, foque na congregação, na comunidade, né? Não fique só. Também tempo a sós com Deus, para que esse tempo a sós seja um tempo que Deus possa falar do seu coração e não somente a sua mente. Seu aprendizado precisa resultar em adoração. Conhecimento precisa ir para o altar. Não pode ficar só na mente. Você tem que colocar ele no altar, em adoração, diante de Deus. Dedique-se a uma autoanálise para avaliar se você está ou não sendo amável. Talvez você pode ser duro, firme demais com algumas pessoas, e a Bíblia nos convida a confrontar em amor. Né? Você talvez seja mais característico, tenha a característica do confronto, mas o confronto precisa ser em amor. Passamos um pouquinho dos nossos 10 minutos da pausa para a mentoria, mas espero que tenha te ajudado. Siga conosco na nossa próxima pausa e vamos falar sobre outras conexões espirituais. Deus te abençoe.